Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional para que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor, na qual é viva e eficaz e que discerne a intenção que há no nosso coração e no nosso pensamento. A palavra do Senhor, ela é direcionamento, ela é água viva, ela é pão que alimenta. E além de tudo, ela nos dá direcionamento em todas as áreas da nossa vida e que nós possamos, todos os dias da nossa vida, poder estar glorificando, adorando e agradecendo ao Senhor, porque é dele que vem a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa paz, porque Jesus disse: a minha paz vos dou. Então Jesus, ele deu para nós água viva, ele deu vida, ele deu oportunidade de salvação quando morreu na cruz, ele nos deu libertação, ele pagou pelos nossos pecados e ainda disse que se nós andássemos segundo os preceitos da palavra do Senhor, todos estariam sentados ao seu lado. Todos seriam servidos por ele naquele grande dia. Então, a palavra não é daquela maneira que as pessoas muitas das vezes explicam que, isso é só uma história. Não. Se alguém provar que a Bíblia não é algo real, até hoje todas as pessoas que tentaram fazer isso não conseguiram. Por quê? Porque a palavra, ela por si só se autoprova. Por quê? Quando o Senhor deu as Escrituras, ele não estava ali ditando uma historinha, porque se fosse assim, esse livro não seria o mais vendido no mundo e o livro mais antigo, que todos leem, e mesmo que aqueles que desprezam, que não têm o verdadeiro zelo pela palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, mesmo aqueles nunca vão poder dizer que a Bíblia não é um livro que foi realmente conectado para nos ensinar, para nos corrigir, para fazer com que tudo na nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Um pregador disse que a Bíblia, se for colocada embaixo, é alicerce, no meio é o centro e em cima é a coroa. Então, todas as vezes que nós pensarmos na palavra do Senhor desta maneira, nós vamos ver quão grande é o poder que há nesta palavra. A palavra do Senhor que eu quero meditar com vocês hoje está em Jó, no capítulo 38, o versículo 2 e 3, para vocês verem o que é quando nós contendemos com Deus. Deus responde a Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Aqui o Senhor começa uma conversa com Jó, pedindo para ele, porque os amigos falaram tanto na cabeça dele que ele começou a questionar, que ele começou a falar por quê, e perguntar e falar coisas que não devia. Todavia o Senhor chega até ele e fala com ele desta maneira: onde você estava quando eu fiz a terra? Onde você estava quando todas as águas se dividiram? Então aqui o Senhor está falando conosco de uma forma muito profunda, porque o Senhor, ele quer nos ensinar através da palavra de Jó. Aqui, quando ele senta para conversar conosco, ele nos instrui. Todavia, se nós não nos arrependermos como Jó e não nos humilharmos diante do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, não sei de nada, eu conhecia de ouvir falar, mas agora a tua glória eu posso contemplar.
Nós temos que ter humildade para nos achegar diante do Senhor e entender que nós não somos nada sem Ele. Vemos hoje grandes homens com nome, com posição, com poder, todavia são pequenos diante de Deus. E se contenderem com o Senhor faz com eles como fez com o rei da Babilônia. Como quando Nabucodonosor deixou o orgulho crescer a ponto de achar que podia, aleluia Jesus, ser maior que Deus, o Senhor tratou com ele. O Senhor mandou avisar que o reino dele seria destruído. O Senhor o colocou no meio dos animais para comer grama, para comer capim, para entender quem é que manda. Então o Senhor é ruim? Não. O Senhor o levou a esse limite para que ele entendesse que o orgulho dele não é nada, que dinheiro não impede o mover de Deus, que dinheiro não impede nada. Ah, mas o Senhor interfere no livre-arbítrio? Não. Nós fazemos nossas escolhas. O Senhor não desce aqui na terra e fala para você que você tem que escolher isso, aquilo, que você tem que fazer isso ou fazer aquilo. E a história de Jó é bem clara. Jó, em meio ao seu sofrimento, só ouviu acusações, só ouviu os amigos dele dizer que ele estava em pecado, que ele tinha que se consertar. Jó passou por situações terríveis, perdeu seus filhos e a sua própria esposa. Disse para ele abandonar, amaldiçoar a Deus e morrer. Mas o Senhor, ele tem algo poderoso na história de Jó, porque a fonte era para restituição, era ele e a esposa. E o Senhor pode fazer isso na minha e na sua vida quando, como ele quiser. E ele não precisa que você crie circunstâncias para ele agir, pois ele, apenas com uma palavra, muda qualquer situação. O que nós precisamos é andar segundo os preceitos do Senhor. Muitas das vezes nós nos colocamos em situações desnecessárias e essas situações nos deixam constrangidos, humilhados, sendo manipulados, nos sentindo culpado, porque a manipulação faz isso com a gente. A pessoa às vezes nos humilha tanto, nos manipula, que nós nos sentimos culpados porque as pessoas estão fazendo coisas erradas. Porque aquelas pessoas estão nos humilhando, estão fazendo errado e nós é que estamos nos sentindo culpados. Isto é uma manipulação. Isso não agrada a Deus, não agrada a Deus de forma alguma, e o Senhor não tem prazer em contemplar isso. Então o Senhor, ele faz aqui um questionamento com Jó. Ele pergunta para Jó e fala com Jó durante um tempo ali e fala com ele, faz perguntas, onde estava, onde foi, o que você fez, quando... Então o Senhor, ele não estava ali achando que Jó sabia responder aquelas perguntas, mas Jó se intitulou pronto para falar com Deus. Então o Senhor mandou ele cingir os seus lombos, que ele ia perguntar. Então o Senhor começou ali. E quando Jó percebeu o que estava acontecendo, Jó entra na presença do Senhor e se humilha diante do Senhor. E o Senhor restaura a vida de Jó, restaura tudo, dá tudo em dobro, e é a parte que todo mundo gosta da história. Ei, quem de nós estamos preparados para passar diante de um teste como o de Jó? Quem de nós está preparado para só esses versículos aqui que eu li? Só essa parte. A ponto do Senhor chegar e falar para você, cinge os teus lombos. Você não diz que é tanto, que você tem tanto, que você faz, que acontece, deixa de acontecer. Cinge os teus lombos e vamos conversar nós dois.
O Senhor hoje te chama para um particular e te diz: quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem domina o tempo sou eu. Sou eu que faço, sou eu quem dou, sou eu quem tiro e sou eu quem exalto, sou eu quem abato, sou eu que humilho. Todavia, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O Senhor disse, Paulo diz isso, mas aqui o Senhor, eu falo, eu coloco, esse é o meu Deus que pode todas as coisas e ainda me fortalece. Porque eu não posso nada, eu não sei nada, eu não consigo nada se o Senhor não permitir. Eu não levanto da minha cama, eu não mexo nem sequer um músculo se o Senhor não permitir. Para que o Senhor haja na minha vida, eu preciso dar legalidade. E o que é isso? Eu preciso que o Senhor tenha permissão, porque o Senhor diz que Ele bate. E se eu abrir, Ele entra e ceia comigo. Então, o privilégio de ter o Senhor na minha casa, na minha vida, no decorrer de tudo que eu faço, não é por mérito, não é porque eu sou boa, porque o próprio Jesus disse: bom é o Pai. Bom é o Pai. Aleluia, Jesus. Pois tudo que o Senhor faz, Ele faz com excelência e nada nem ninguém pode impedir o agir dele. Deus não é Deus de confusão. Então hoje Ele me coloca numa posição como aqui. Por quê? Quantas das vezes o Senhor já me deu instrução e eu fiquei parada, sem saber o que fazer, pensando se eu estava doida ou se eu estava realmente ouvindo aquilo que se era realmente para fazer. Mas hoje, como Jó, eu não vou mais questionar. Vou, sim, diante do Senhor, pedir para que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, pois não sou digna. Todavia, o Senhor disse que sou menina dos olhos dele. E Ele disse que vai cumprir todas as promessas dele na minha vida. Então eu quero me posicionar, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu preciso do Senhor para respirar, eu preciso do Senhor para viver. E assim como Jó, eu quero dizer para o Senhor desta maneira: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Não, esse não é Jó ainda. Aleluia, Jesus. É isso mesmo. Ó. Bem sei eu, 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Como com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso aqui é Jó dizendo para o Senhor que ele não tinha conhecimento e falava de coisas que eram maravilhosíssimas. Todavia, ele estava se arrependendo no pó e nas cinzas. E eu hoje me coloco aqui diante do Senhor e digo para que eu e você possamos entender que nós não conhecemos o poder, ou melhor, nós não conhecemos a dimensão que é o nosso Deus. Que nós possamos fazer como Jó, nos derramar na presença do Senhor, para que Ele venha ter misericórdia, para que Ele venha cuidar dos mínimos detalhes de tudo para nós, e para que Ele venha
fazer com que tudo não nos destrua, que nós possamos abrir os nossos olhos e ver o agir dele e fazer a vontade dele, para que não sejamos consumidos pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, que nós possamos quebrar todo esse orgulho, que nós possamos quebrar todo essas maldições lançadas sobre a nossa vida e que o Espírito Santo brilhe, reine sobre a nossa vida, porque maior é o Senhor que está conosco. Eu quero neste dia que você pare para pensar e faça como Jó, se arrependa e diga para o Senhor que Ele é quem sabe todas as coisas e que Ele vai fazer. Que tudo na sua vida tenha um direcionamento, que tudo é para a honra e glória do Senhor. Grandes coisas o Senhor fará e por isso não deixe jamais de glorificar o nome do Senhor. Eu creio no Deus do impossível e peço agora que o Senhor visite o teu lar, visite a sua vida e te dê um novo rumo, uma nova direção e que Ele possa fazer da sua vida uma nova história para a honra e glória do nome dEle. Como Ele reescreveu a minha história, que Ele reescreva a sua, que Ele restitua e que Ele transforme tudo na sua vida, em nome de Jesus. Você possa compartilhar esta mensagem com alguém, que você possa ser abençoado, porque Deus é contigo. Amém? Até amanhã.